Batalha espiritual. Esse é um conceito central em várias correntes do cristianismo. A ideia é que o mundo é um grande campo de conflito entre forças do bem e do mal. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa apresentação específica que funciona como um mapa para a gente poder destrinchar essa estrutura, entender quem são os envolvidos, quais as táticas de cada lado e, claro, como a defesa é construída dentro dessa lógica. E para a gente não se perder no meio do caminho, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos definir o que exatamente é essa tal de batalha espiritual. Depois, vamos dar uma olhada em quem é o adversário e analisar as táticas de ataque dele. Na sequência, vamos explorar a hierarquia de poder, que, segundo a fonte, ele comanda. E para fechar, vamos entender o que é a armadura de Deus, que seria a grande estratégia de defesa. Então vamos começar pelo começo, né? O que, afinal de contas, essa estrutura teológica define como batalha espiritual? É aqui que a gente estabelece as regras do jogo, a premissa de todo esse conflito. Olha só, a definição que a fonte traz é bem ampla. Não se trata só de uma luta interna pessoal, mas de um conflito que vai além, contra sistemas inteiros, sistemas sociais, econômicos, políticos, que dentro dessa visão servem para afastar a humanidade do Criador. Ou seja, o foco é tanto no indivíduo quanto no coletivo. Bom, com o campo de batalha já definido, toda guerra precisa de um antagonista, certo? Então, quem é o adversário principal nesse conflito, de acordo com a apresentação que a gente está analisando? Para dar uma cara a esse adversário, o material de origem usa uma imagem bíblica bem forte. A figura do leão que ruge não é de um inimigo que fica parado esperando. Pelo contrário, a ideia é a de um predador ativo, perigoso e que está o tempo todo à espreita. Agora, aqui tem um ponto que, olha, é fundamental para entender essa lógica. A estrutura teológica faz questão de traçar uma linha bem clara entre a inteligência e a influência que o adversário teria e os atributos divinos que ele não possui. Ele é apresentado como alguém poderoso, mas definitivamente não ilimitado. Ok, então já sabemos quem é o adversário e que ele tem as suas limitações. Mas como ele age? É exatamente isso que a próxima parte da apresentação detalha, as suas táticas de ataque. A fonte descreve uma estratégia bem focada em explorar as vulnerabilidades humanas. E, segundo essa visão, não são ataques aleatórios, sabe? É uma abordagem calculada que usa métodos bem específicos. E este slide deixa bem claro quais seriam os alvos preferenciais, as estruturas sociais e religiosas consideradas a base de tudo, como a igreja e a família. E os ataques podem vir de várias formas, viu? Desde um conflito espiritual e psicológico até questões financeiras e sociais. Mas a coisa fica mais complexa. O adversário não age sozinho. O que a apresentação descreve a seguir é talvez um dos pontos mais densos. Não se trata de um inimigo individual, mas de toda uma estrutura de comando, uma hierarquia de poder global e muito bem organizada. A estrutura que a fonte apresenta é uma hierarquia espiritual bem detalhada. Dá para pensar nisso como uma organização militar mesmo. Existem diferentes patentes, como principados e potestades, e cada uma teria diferentes níveis de autoridade e esferas de influência. Para a gente conseguir visualizar melhor, a apresentação usa um diagrama de pirâmide. Assim fica fácil ver como essa hierarquia seria estruturada, indo do nível estratégico, lá no topo, até o nível mais tático, que fica na base. E dentro dessa hierarquia toda, a apresentação destaca um conceito bem específico, os geopoderes Z. A ideia aqui é que existiriam forças espirituais designadas para influenciar nações e regiões geográficas inteiras, atuando na cultura, na economia, na área militar e na religião. Então, o ponto crucial aqui é como o material de origem tenta tornar isso mais concreto. Ele conecta visualmente esses poderes espirituais que são abstratos a símbolos do nosso mundo real, do mundo corporativo, político, social, espalhados num mapa mundi. Bom, depois de detalhar a ameaça, o adversário e as suas táticas, a apresentação caminha para uma conclusão lógica. Como se defender? A parte final delineia justamente a estratégia de defesa que é proposta para quem acredita nesse sistema. A defesa aqui é apresentada através de uma metáfora muito poderosa, a de uma armadura espiritual. Cada peça, como o cinto da verdade ou o escudo da fé, representa uma virtude ou um conceito teológico que seria essencial para a proteção e também para o combate nesse conflito. E essa é a armadura completa.
Ela representa, de acordo com a fonte, a provisão total para a defesa e também para o ataque nesse conflito espiritual. Cada peça é considerada fundamental para uma proteção integral. Essa nossa análise acabou mapeando uma visão de mundo teológica bem específica. E isso nos leva a pensar, no papel poderoso que estruturas como essa exercem na forma como os fiéis acabam interpretando tanto os eventos mundiais quanto seus próprios desafios pessoais.